Hoje eu vou falar com a Sandra, pesquisadora do Arrivare Partire, e a gente vai falar sobre pesquisa de documentos aí. Deixa eu apresentar. A Sandra é pesquisadora, 3 anos, certo? Você tinha me falado? 3 anos, 3 anos. 3 anos pesquisadora, e ela 3 anos, 24/7. Ó, e tem ajudado diversos ítalos descendentes a encontrar suas origens, encontrar os documentos, principalmente os documentos italianos, que dizem respeito ao reconhecimento da cidadania italiana. Tem 3 documentos chaves aí: ato de nascita, certificato de batesimo, dependendo do caso, e ato de matrimônio. Dependendo do caso, seu antepassado pode ter casado na Itália. A gente tem 3 documentos italianos que, em geral, geram muitas dificuldades e, às vezes, documentos brasileiros. Eu já tive casos de pesquisa para cliente que eu tive que encontrar documento no Brasil, porque a cidade mudou de nome, a cidade se dividiu em 10, e isso acontece na história, e a gente vai falar um pouco disso tudo aí. E a Sandra vai falar também todas vai utilizar a experiência de vida dela e mostrar para vocês quais são essas maiores dificuldades, o que envolve essas pesquisas. Por isso que, se vocês quiserem fazer pergunta, fica à vontade. E a Sandra é membro da comunidade Italiana nel Mondo, por isso que vão ter 5 lives. Essa é a primeira live com a Sandra, vai ter mais 4, e na terça-feira eu vou abrir vagas para a comunidade Italiana nel Mondo. Essa é só uma das lives, amanhã tem mais, tá? Não sei, tentei te apresentar, se apresente para nós, para quem está assistindo. Um pouquinho mais de você, um pouquinho da Arrivare Partire, do seu trabalho. Tá. Mi chiamo Sandra, io ho 62 anni. Ah, não, em português, né? Olha que bonitinho, em italiano, ragazzi. Italiano. Mais ou menos, mais ou menos. Eu tô falando italiano tão bonitinho assim. Meu nome é Sandra, né? Eu tenho 62 anos, tenho 3 filhas, uma mora na Itália. Então a gente trabalha em conjunto, a gente faz pesquisa e busca, né? Então criamos a Arrivare Partire aí já faz algum tempo. E eu comecei, claro, né? Eu acredito que todo mundo começa assim, pesquisando os documentos da própria família. Sim, né? Então também. eu comecei pesquisando os documentos do meu bisnono. E aí eu vi que não era fácil, né? Porque falta informação, e a história também, né? A história da família vai falar também se vai ser fácil ou difícil procurar o documento. Tá? Eu acho que isso é uma coisa interessante. E aí eu comecei a encontrar, e eu comecei a gostar, e na mesma época eu estava finalizando um cursinho de italiano, que aqui tem a prefeitura, eu moro em Jundiaí, né? E a prefeitura de Jundiaí é muito bacana para essas coisas, né? Meu marido fala que se eu ganhasse para fazer curso eu já estava rica, né? Então eu já tinha feito italiano, já tinha feito, já tinha feito inglês, já tinha feito espanhol, e estava finalizando esse curso de italiano. Então, eu acho que veio tudo a calhar, né? Eu comecei a pesquisar e tomei gosto pela coisa, e aí eu fiz um curso, e nesse curso eu descobri que não era de pesquisa, era de busca. Eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí essa pessoa que estava dando esse curso criou um grupo, e nesse grupo uma pessoa falou, eu preciso de uma pesquisa. Eu chamei o cara de lado e falei, eu faço pesquisa. Ah, você faz? Faço! Nossa, faço sim. E no fim, eu peguei a pesquisa dele. Né? Você tem que começar de alguma forma, né? Então eu já tinha algumas ferramentas, eu já tinha um pouquinho de bagagem. Peguei a pesquisa do cara para fazer, e em uma semana eu encontrei o documento que a família fazia 6 anos que estava procurando. Bem... Nossa, eu já estava me achando, nossa, sou a rainha da cocada. Sim. Mas você acerta uma vez, não é bem... você vai acertar sempre. Aí você vê que o buraco é mais embaixo. Sim. Aí você vê que não é bem assim. Então, assim, tem documentos que eu acho em uma semana? Tem documentos que eu acho em uma semana. E tem documentos que eu já levei 2 anos para encontrar. Então, tudo depende da informação que o cliente dá, né? O cliente, ele tem que entender que eu vou fazer a pesquisa baseada nas informações que ele vai me passar. Porque às vezes o cliente fala, olha, o meu Dante Caos, ele chama fulano. Beleza. Ele veio para o Brasil, ele casou com a fulana, beleza, mas você tem algum documento? Ah, então, preciso de pelo menos um documento.
Porque uma informação verbal é diferente de você olhar no documento, né? Que quando eu olho no documento, eu tenho outros olhos, né? Do que o cliente, né? Então eu olho o documento e falo, o cara, o fulano morava na fazenda X, né? O pai, né? Então tudo isso que eu vou vendo e vai criando aquela bagagem. Então eu acredito que hoje, com 3 anos de pesquisa full time, porque assim, é uma coisa que eu amo fazer, amo de paixão, né? Quem me conhece, quem já fez pesquisa comigo, é muito tempo. Então, como eu já me aposentei há algum tempo, eu dedico o meu tempo total para pesquisa, né? Total. E mesmo assim, ainda tem alguns casos que são bem complicados. Mas é o que eu falo, se o italiano nasceu, a gente encontra. Sim, pode demorar um dia, um mês, um ano, não é? Registro inachável. Não existe, só é difícil. Inachável é ótimo. Então só é isso. Difícil. Se ele nasceu, a gente acha. Demora um pouco? Demora. Tem alguns, eu vou falar para você, eu tenho 2 casos que eu ainda estou aí patinando, mas eu tenho esperança que vou encontrar. Mas isso eu posso falar 2 casos de 70, 60, entre 60 e 70 casos, sabe? Então... É isso, falei muito já, né? Fala você. Não, era porque o que acontece? Você já citou coisas interessantes de falar para quem está assistindo. Uma coisa básica que muita gente não faz é montar a sua própria árvore genealógica. Montar a árvore também é importante. Muita gente comete esse erro de não entender muito bem a sua árvore genealógica e não entender isso documentalmente, porque muita gente também confia em informação de ouvido. Ajuda, informação de boca, ajuda. Mas tem que ter muita cautela com essas informações, porque o que vai te contar a verdade verdadeira, assim, vão ser os documentos. Então é importantíssimo você montar a sua árvore genealógica de início, tá? Você entender a sua árvore genealógica, entender a sua linha de ascendência, entender quem é o italiano da história, entender isso documentalmente. E aí é onde você vai começar, talvez, a enfrentar algumas dificuldades, que é essa questão de documentos nem sempre é fácil de você achar, principalmente os documentos italianos, e que a gente está falando de documentos muito antigos. E aí, eu queria até perguntar, quem de vocês fez a árvore genealógica? Quem de vocês começou da forma correta, entendendo muito bem as suas origens, e também para se munir de informação para pesquisar, ou se munir de informação para passar para o pesquisador? Porque eu, quando pesquisei, ou a Sandra, quando pesquisa, a gente precisa de informação, porque a gente não conhece a sua família. A gente não montou a sua árvore genealógica, a gente precisa de uma participação de vocês justamente para conseguir entender melhor o caso. E quanto melhor a gente entende o caso, melhor a gente consegue pesquisar. Tá fazendo sentido para vocês? Me diga quem fez a árvore genealógica para ir respondendo aí para a gente saber se vocês estão vivos também. Não sei se você tem alguma consideração sobre esse início dos clientes que você já pegou. Eu fiz até uma cola aqui, né? Porque tanta coisa que tem pra gente falar que eu fiz uma colinha. Não, o meu tá aqui, a minha cola tá aqui também. Então, a sua cola tá aí. Então é assim, eu costumo falar para os meus clientes que a pesquisa é um quebra-cabeça de 5.000 peças. Não é uma coisinha que você vai lá e pega a certidão de casamento do seu pai, do seu avô. Não, são 5.000 peças. Cada pecinha faz a diferença. Então, às vezes a pessoa me fala assim, é o fulano aqui, o outro aqui, o outro aqui. Eu falo, mas e a lateral? Eu não sei. Então, precisamos achar a lateral. Às vezes, eu vou falar para você, vou falar uma coisa que já ia falar lá na frente, mas já vou aproveitar o gancho aqui. Não, vai falando, depois a gente retoma. Tem uma pesquisa que eu fiz, que eu contei quantos documentos eu tive que olhar, ler, para localizar o documento da Itália. 65 documentos. Vixe. 65 documentos. Acho que essa informação é importantíssima para quem está vendo, ragazzi. Não assusta um pouco, assusta. Eu acho que me assustei com essa quantidade. Mas o fato eu já teve caso de eu ter que procurar isso. Que o trabalho de pesquisa... O tamanho do negócio. É muito grande. É muito trabalhoso, literalmente, assim, porque tudo te traz informações. Tudo. É trabalhoso. Mas é uma coisa que eu gosto porque eu vou formando a história da família, né? Se eu for me adiantando, você fala, tá? Recentemente eu desvendei um caso para um colega meu, que ajuda muito também, que ele deve estar assistindo aí. Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bom?
Gabriel Bonetti, lá de Santa Rita. A Cami É falando das assim, escritas, sim? Tem paleógrafo para ler escrita de documento antigo. tem isso também, tem isso. Esse caso dele é interessante, é assim, os documentos, acho que da bisavó dele, se eu errar a área aí, a linha, Não, tá tudo você me bem. corrige, Gabriel. A bisavó dele Chocolatinho. Consegue trazer? estava como... Pedi um chocolate. Tinha o nome do pai... Oba, eu quero, hein? Tinha o nome do pai e o nome da mãe era mãe desconhecida. Então ele falou, Sandra, me ajuda a ver isso daqui, porque todo mundo sabia quem era a mãe da minha bisavó, né? E por que será que no documento dela está desconhecido? Aí eu fui, comecei a pesquisar, pesquisei muito documento mesmo. O que eu descobri? Essa bisavó dele casou, se eu não me engano, em 1896 e veio para o Brasil, ela com o marido. Ela casou no mês e no outro mês ela embarcou e veio. E na certidão de nascimento dela estava como mãe desconhecida. Então, o que é a história? Os pais dela não casaram na época antes dos filhos nascerem, como acontece com muitos casos. Os pais dela casaram depois que os 4 filhos nasceram. Bem depois. Eles se casaram ela veio para o Brasil, se eu não me engano, em 1896, foi isso. Ela casou em 1896, no mês de abril, e veio em maio. E os pais se casaram em 1899 e legitimaram os 4 filhos. Tá. Só que como ela saiu de lá antes, os filhos que ficaram na Itália, todos têm o documento legitimado. E ela veio para o Brasil, olha que dó. Ela veio para o Brasil, a vida inteira o documento dela estava como mãe desconhecida. Por quê? Já vou aproveitar e falar outra coisa. Estou falando muito? Não, é só é legal para a galera ter uma complexidade do fato de que cada caso é um caso, cada documento vai te trazer novas pistas, não existe documento na chave, só vai ser difícil às vezes, dependendo do caso. É legal você dar esses exemplos para as pessoas terem noção, é isso que a gente quer mostrar aqui, que eu quero mostrar. Que é difícil. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a mãe, quando ela tinha um filho, e ela ia registrar, quando ela não era casada, ela colocava o nome dela e não punha o nome do pai. Na Itália é o contrário. O pai vai fazer o registro e não põe o nome da mãe, porque a mãe não permite que coloque o nome dela. Né? Você já deve ter visto casos assim. Né? Então, esse caso específico aconteceu isso. O pai fez o registro da criança e depois de tudo isso, que os pais casaram, ela já estava aqui. Com certeza eles não tiveram mais contato e eles não ficaram sabendo disso. Então, esses dias ele até fez um post, colocou no Face, né, que eu tinha ajudado ele a desvendar a história, ele ficou extremamente feliz, e eu também, porque assim, uma outra coisa que acontece, que eu vou puxando tudo uma coisa na outra, eu tenho muito, normal, né? Eu tenho muito respeito pelos... Eu vou falar o nome aqui, mas a gente fala carinhosamente, tá? Sim. Pelos defuntinhos que eu pesquiso. Eu tenho muito respeito, tá? Eu fico extremamente triste quando a pessoa só quer a cidadania, ela só quer o documento e ela não está interessada na história da família. Felizmente, a maioria dos meus casos não é assim, mas tem alguns que são, mas eu respeito o cliente, mas fico triste, né? Sim. Então... O que eu ia falar mesmo? Porque é a questão da sua origem, assim. E é como eu falei, é super importante essa história, ela é extremamente importante você descobrir isso tanto familiarmente quanto documentalmente, para justamente facilitar o trabalho do pesquisador, facilitar a sua pesquisa e também ter um entendimento das suas próprias origens. Eu já dei aula falando sobre isso daí. O quanto é importante você ter essa consciência, assim, o quão interessante é ter essa consciência. Esses dias veio gente me mandando mensagem, até falando que não tinha se dado conta, mas dentro da família dele eles falavam várias coisas de italiano e ele nem tinha se dado conta e, tipo, na origem dele tinha várias influências italianas, ele nem sabia. Enfim, é só para mostrar que
muitas vezes essa origem italiana a gente nem percebe. E quando a gente começa a parar para olhar, e a gente muitas vezes para para olhar quando vai correr atrás da cidadania italiana, é extremamente engrandecedor. Eu, pelo menos, acho engrandecedor. E não sei quem está vendo aí. Vão comentando também, fazendo os comentários de vocês. Falando aí, gente, pergunta aí, porque eu tô no... né? Tô falando aqui. Então, o que acontece? Eu tenho muito respeito pelos antepassados que eu estou procurando, né? Porque não é só o italiano que veio da Itália. Não, não é. É o seu antepassado, né? Não tem aquele negócio que o pessoal faz. Quanto eu tenho 2 pais, tantos avós, tantos bisavós. Você tem, sei lá, né? Quantas pessoas tem aí na sua árvore até chegar em você. Então, a gente tem que ter um respeito por esses antepassados, né? E eu tenho muito, né? Eu amo o que eu faço, eu adoro pesquisar. Né? Eu sento 8 horas da manhã, eu paro 5, 6 horas, eu como alguma coisa, tomo um banho, sento no sofá, eu fico com noite assim, meio disfarçadinho, né? Porque meu marido fala que eu sou meio fanática, né? Mas a gente gosta, sabe? Eu acho que se você faz com amor, não é nenhum trabalho, não é verdade? Sim, sim, é muito mais divertido. Você tem que fazer o que você gosta na vida e você não vai trabalhar nenhum dia. Então isso que é legal, sabe? E eu gosto de ajudar as pessoas. Claro, tem um salário? Claro. Sim, é um trabalho que você está dedicando, é um tempo que você dedica. Que eu tenho para pagar, claro. Mas eu adoro fazer isso daí, sabe? Fala aí, Rafael. Deixa eu só... Não, eu estava só lendo aqui o que as pessoas tinham falado. A Bru falou que fez a árvore genealógica, foi difícil. O Eli falou que é leigo nisso. A Ali fez também, a Aline fez a árvore, a Gabi fez. Vocês acharam vantagem em fazer a árvore? Por quê? Muita gente não faz a árvore, não tem nem ideia, e aí chega para o pesquisador, para mim, ou chega para a Sandra e fala, me ajuda, só que, tipo, falta coisas básicas. Esse final de semana eu fiz uma consultoria gratuita com os ragazzi da comunidade, porque todo mês tem uma consultoria com os membros da comunidade italiana no mundo, e a gente falou só sobre pesquisa. A D tá aí. A Denise está aí, eu, a Denise, o Tainan, e aí eles estavam com dificuldades sobre pesquisa de documentos. E muitas vezes a pesquisa de documentos, quando você vai conversando com a pessoa e vai tirando informações, você vê, mas esse documento, você deu uma olhada nesse documento? Você deu uma olhada nos documentos colaterais, né, tipo da sua árvore genealógica? E não olhei. Então, você precisa olhar. São as questões básicas que quando você monta a sua árvore genealógica, você tem uma ideia da totalidade da sua origem, assim, e aí você vai vendo... Né? Da grandeza disso, e aí você vai vendo quais pontos, quais documentos você vai conseguindo correlacionar. O que eu achei interessante que você falou é de 64 documentos para achar um documento. É só para vocês terem ideia da quantidade de informações correlacionadas para você encontrar um registro. Eu usei uma analogia que acho que vocês já devem ter visto em filme, aquelas cenas que tem um monte de coisa na parede da delegacia de polícia para chegar em uma pista, em um caso, uma coisa específica. Você tem que cruzar 50 mil dados, 64 documentos, ou seja, documentos de irmãos, documentos de pais, documentos de tio-avós, documentos de fazenda, documentos de lista de bordo do navio, documentos brasileiros, história oral, você cruza todas essas informações e quando você tem a sua árvore genealógica vai te facilitar muito e com tudo isso em mãos você vai conseguir chegar no registro que você precisa chegar. Isso é pesquisa, entende, ragazzi? Muita gente não tem essa noção dessa totalidade, assim, desse trabalho do que é pesquisa. Muitas vezes, acha esse documento para mim, eu tô com dificuldade de achar. É óbvio que você vai estar com dificuldade, porque não é simples. Muita gente acha que é simples, mas quando você começa a entender, o buraco é mais embaixo. E assim, outra coisa também, você falou agora, eu me sinto às vezes a Olivia Benson, da pesquisa, sabe? Aquela do SBU. A Olivia Benson, nunca assistiu? Não, acho que não. Não. Eu me sinto um pouco Olivia Benson, porque é bem isso que você falou, você vai juntando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, ou, né, até você chegar no documento. É fácil? Sim. Não é fácil, mas é gratificante, né? E outra coisa também, vamos falar de um outro negócio. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já estou aqui na Itália, eu preciso do documento. Pior ainda, tipo... Como é que eu vou fazer, né? Gente do céu, como é que eu vou fazer? Teve um caso meu que o cliente foi para a Itália e não levou o óbito. Gente, o óbito é uma faca de 2 legumes. O óbito, o oficial que vai falar, precisa do óbito? Eu falo isso. Às vezes a pessoa me pergunta, mas precisa do óbito?
Não sei. Pela Né? legislação, K28, Então, não. Mas na mas prática, você pode depende do precisar. oficial do Comune. Aí o cliente Exato. chegou, eu estou contando assim, mais para ilustrar, né? O cliente Sim, é chegou na importante. Itália e não tinha óbito. E aí o assessor, desesperado, me chamou e falou, precisa do óbito. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei uma Cheiro, semana consegue pegar procurando, chocolate pra mim? para mim também. Pega lá o que tem. Eu pedi. Olha, ela comeu um chocolate. Perdão. Você estava contando do... E Eu fui preciso do aproveitar óbito. para pedir chocolate. Ok. Do óbito. E Isso fiquei ali acontece também. As pessoas tipo, uma quererem semana. resolver do dia para noite. Pesquisa demora, É, gente. Pesquisa bem feita. demora. Aí passou uma semana, o cara viu que eu não achava, porque, né? Você não acha uma semana, né? E aí ele falou, na sexta-feira, ele falou, para tudo, porque eu vou fazer um novo assento do óbito. Eu falei, mas ele vai enterrar o defunto 2 vezes? Como assim? Aquilo, nossa, eu me matei, sabe? Assento, assento Porque, é só explicar o que é assento. É como se fosse fazer um explica novo aí, registro, uma ele ia correção. fazer, ele ia fazer um outro óbito da pessoa, sabe, do dante causa dele. Aquilo, gente, igual que ele se tivesse dado uma facada em mim. Eu falei, gente, não pode isso. Sábado. Ele falou na sexta. Para tudo que segunda-feira eu falei, ok. Sábado eu sentei no computador, eu falei com meu marido, eu vou sentar aqui agora, eu só vou levantar a hora que eu achar esse óbito. Ok. À noite eu achei o óbito. Entendeu? Mas, ó, Eu achei o óbito. mas só uma questão. Não é que, tipo, foi em um dia? Foi em um dia, mas a quantidade de horas e de experiência que você teve que se debruçar para conseguir achar um registro. E E é isso que tudo as que eu já pessoas tinha olhado também. não têm noção dessa complexidade. Isso, para mim, é um dos Não. maiores erros que as pessoas acabam cometendo. Não montam a árvore genealógica, não têm ideia da totalidade, não têm Primeira ideia coisa, dessa montar quantidade de árvore pistas. genealógica. Segunda coisa, conversar. Eu falo, vai tomar um chazinho com aquela tiazinha sua que mora lá na fazenda, lá no sítio. É mó Gente, legal. não é? As tias são as que têm mais informações, os tios, sabe? Então, as pessoas mais velhas, elas têm a informação. Se elas nunca falaram, é porque às vezes a pessoa não se interessou de perguntar. Chega lá e pergunta para você ver como ela vai falar. Qualquer Adora pista, eu falar. falo. Então, qualquer coisa que a pessoa falar, anota. Ah, mas ela falou que não sei o que, marca. Ai, não sei o que lá, marca. Então, eu acho que é legal falar com os mais antigos da família, né? Sim, a Esses história dias, oral é há um tempinho importantíssima. atrás, lógico, há uns tempos atrás, eu estava pesquisando a família da minha cunhada, e ela tem uns parentes numa outra cidade aqui. A prima dela foi lá e começou a desenterrar baú e desenterrar foto. Ela falou, Sandra, eu nem sabia que tinha tanta foto da minha família assim. Olha tudo que a minha prima me mandou. Então, por quê? Porque às vezes a gente não chega no assunto, né? Em algum momento que você chegar no assunto, você vai ver que tem foto, tem documento, tem história oral, Sim. né? E tudo isso vai compondo a sua árvore, vai compondo, né, aquela história da sua família. E documentalmente. Documentalmente também, né? Porque às vezes fala assim, então, mas quando eu era pequena, a tia falando, né? Quando eu era pequena, a gente morava lá na fazenda X ou na cidade X, que o neto nem sabia. Ou E bisneto, o sei lá o nome de quê. uma fazenda já ajuda, ragazzi. Tem documento Não, de eu fazenda, nem essas te coisas. falo, eu nem te falo. Eu tive um caso, se eu for falar aqui, cada vírgula tem um caso, viu, Rafael? Não, é normal. Eu tenho um caso, porque assim, as minhas ferramentas, vamos falar das ferramentas, vai, depois se der eu falo desse caso. Não, vai falando. Eu tinha um caso assim, eu estava procurando um documento e eu já tinha encontrado uma outra família que morava na mesma cidade com o mesmo sobrenome. Mandei uma mensagem pro fulano, falei, olha, estou procurando fulano de tal, é seu parente? Não, não é. Não é? E esse parente na árvore dele, ele já tinha colocado até o comune que eles vieram. Mas eu falei, não é parente, né? Deve ser alguma coincidência que acontece. Uma outra né? família, o mesmo Uma sobrenome e outra tal. família. E o sobrenome nem era Rossi, nem Ferrari, nem Bianco, nem nada assim. Não era aquele sobrenome comum. Mas não era, beleza. Eu sigo aqui. Pá, pá, pá.
Aí eu encontrei o nascimento do irmão do Dante Causa, que nasceu no Brasil, né? Tá. Ou melhor, o Dante Causa nasceu nasceu na Itália, aí ele veio, E o casou irmão aqui, nasceu no Brasil. teve os filhos, teve os filhos. Um dos filhos eu achei o nascimento, mas eu precisava achar do outro que estava na linha. E Tá. esse outro aí falou que ele nasceu na fazenda X. Aí eu, putz, o que eu vou fazer agora, né? Pesquisei de tudo. Eu peguei, entrei em contato com uma historiadora. Porque é legal também, ó, tem um historiador na minha cidade que pode ter alguma informação, né? Sim. Eu já falei Claro, muito com o porque é importantíssimo. historiador, eu já falei com o coveiro do cemitério. Pesquisa a história. Se você entender a história, Pesquisa. tanto italiana, tanto história de migração, tanto história da região a qual seus antepassados migraram, é importantíssimo. E te dá pistas. Tudo. Te dá pistas. E aí eu falei com uma historiadora, tentei falar com a historiadora, daí a secretária dela falou, fulana não pode atender. Falei, putz, ó, fala para ela que o caso é mais ou menos assim. Eu achei o nascimento de um dos filhos, porque eu estava procurando numa cidade aqui. E a fazenda que eles nasceram, acho que era no meio entre uma cidade e outra. Tá. Aí eu falei, olha, então fala para ela que eu achei o nascimento do meu irmão, que aí ele nasceu na fazenda tal. Aí ela, na hora ela já falou com a historiadora me respondeu, olha, a fulana não consegue falar com você agora, mas de bate pronto, ela já falou que essa fazenda também pertencia para a cidade X. Meu, eu já tinha virado tudo quanto era livro. É a questão que historicamente as coisas podem ter mudado. A composição... Entendeu? Eu fui lá jurídica, em 5 minutos, né? achei o documento do cara, claro, porque eu estava pesquisando na cidade errada. Mas Sim. Tudo isso que eu quero dizer, sabe, Rafael? A pesquisa não é só você olhar o documento. Você tem que ter uma visão ampla, né? Você tem que ter uma Sim. visão um pouco mais global, você tem que ter mais ferramentas, né? A pessoa que ela vai fazer uma pesquisa, ela não vai pagar uma Heritage, não é verdade? Ela não vai, sei lá, pagar uma outra ferramenta, mas a pessoa como eu, né? Não que eu tenha também, mas vamos dizer... A pessoa que faz pesquisa, ela tem outras ferramentas. Você tem acesso a outras ferramentas, que normalmente você tem acesso a outras ferramentas, não é verdade? Então, você tem outros formatos de procurar, você tem outra ideia. É algo por aí, estou falando. O que o Edu falou, que eu achei importante. O Edu falou, sou historiador, o contexto ajuda muito. Ajuda demais, Aragatis. Um caso que eu peguei, que eu falei que eu busquei registros no Brasil, foi isso também que ela deu exemplo. A fazenda, teoricamente, pertencia a um município, mas, historicamente, pertencia a outro município. Naquela época a qual o registro aconteceu. O caso que eu pesquisei foi mais ou menos assim, nasceu na cidade de, sei lá, Rio Vermelho, era um negócio assim, não lembro agora, o Rio Vermelho. Aí eu fui ver Rio Vermelho era composta no passado por outros, ou melhor, foi dividido em 10 municípios. Ou seja, se eu fosse procurar em Rio Vermelho, eu não ia achar. Aí eu tive que procurar nos outros 10 municípios, que se subdividiu, um deles continuou com o nome Rio Vermelho, os outros não continuaram com o nome Rio Vermelho. A pessoa nasceu num dos outros. E estava no documento dela que ela era de Rio Vermelho. Por isso que a gente não achava o documento em Rio Vermelho, porque não estava em Rio Vermelho. Estava no que era Rio Vermelho em 1900 e bolinha. Em 1900 e bolinha estaria em Rio Vermelho. Mas hoje em dia o registro foi parar no arquivo da outra cidadezinha. E isso acontece historicamente. Por isso que ela é... A questão da pesquisa, acho que guarda essa imagem de filme de investigação de caso, assim, que você tem várias provas, várias coisas naquela lousa, e aí você correlaciona tudo isso, pensa que isso são ferramentas, são provas, é história oral, é história da tia, é documento de fazenda, é documento de tudo que vocês podem imaginar. Quando você cruzar tudo isso daí, imagina 64 documentos. Que a Sandra falou pra gente. Imagina 64 documentos numa lousa gigante. Eu não quero assustar ninguém, tá, não gente? Precisa, não precisa ser 64. Mas é pra ter uma ideia que quando você tem a noção completa de um caso, fica muito mais fácil de pesquisar. E para você iniciar isso daí da forma correta, montar a sua árvore genealógica, ter noção da sua história familiar, conversar com familiares, buscar história oral, todas essas informações vão somando nessa sua lousa, nesse seu quadro, e tudo isso vai te ajudar a pesquisar. Quebra-cabeça de 5.000 peças. E para entender também a complexidade de pesquisa, porque muita gente acha que é simples, pesquisa aí tá de boa. E não é tão simples.
E muitas vezes é desvalorizado porque as pessoas acham que é só eu ir lá num livro, tá aqui, vou abrir, vai estar aqui. Óbvio que não. Tem várias outras coisas que você tem que levar em consideração para conseguir fazer uma pesquisa. É isso que eu tô tentando mostrar aqui. Alguns livros não têm índice, né? Alguns livros que eu faço pesquisa têm índice. Outros livros não têm índice, né? E mesmo o índice pode estar errado, né? E mesmo o índice, eu já peguei também, não vou lembrar que caso que agora, mas eu já peguei índice que estava com o sobrenome errado. Exato. Entendeu? Então tudo é complicado. Então, se você pedir uma pesquisa no cartório e o cartório falar que o documento não está lá, pode ser por causa disso. Pode ser que o sobrenome está diferente. Não pode quer dizer ser que o nome está diferente. Não quer dizer que não está lá. É igual esse caso do óbito aí. O cara ficou pé da vida, porque ele tinha certeza que estava naquele cartório. E o cartório falou que não estava lá. E eu achei o documento lá naquele cartório. Lá naquele cartório. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu tenho no meu livro, eu falo nas aulas da comunidade também, ragazzi, dessa questão que, tipo, você não pode confiar na pesquisa feita por um terceiro. O que é um terceiro? Você ligar num cartório que não tem pesquisador, ninguém que trabalha num cartório é pesquisador. A pessoa é cartorária, está trabalhando num cartório. Aí você liga para ele e pergunta se o registro está lá. Muitas vezes ele de boca vai falar que não está. Ou às vezes eles não têm nem noção de como que está arquivada as coisas dentro do arquivo deles. Muitas vezes eles não sabem achar os documentos que estão ali, ainda mais documentos antigos. Então, a negativa de um cartório não necessariamente quer dizer que o documento não está naquele cartório. Só para vocês entenderem que pesquisa não é só ligar para cartório. Pesquisa é se debruçar nos documentos, é entender todo esse contexto para conseguir chegar no documento que você quer chegar. Porque não existe documento inachável. Documento é assim, é um registro que foi feito, em algum momento foi feito. Se não foi feito, o quê? Se o antepassado foi indigente, ele casou, ele teve mulher, teve filho, teve tudo, trabalhou, mas você não acha registro dele. Ah, vai dizer que você não acha? Incompetência sua, desculpa falar, porque tipo, a pessoa existiu, a pessoa casou, a pessoa faleceu, a pessoa teve filhos, e você dizer que não existe um registro é quase que impossível você não encontrar um registro. Só que não quer dizer que seja fácil. E muita gente vai falar que, não acha, mas tipo, é porque não pesquisou direito. Vocês tinham noção dessa complexidade? Perguntando para quem está assistindo agora. Eu queria mostrar para vocês isso. O que é um trabalho de pesquisa, mostrar essas dificuldades que podem ir surgindo, as variações. Vocês estão quietos, então por isso que eu estou fazendo pergunta para quem está assistindo, porque senão eles não falam nada, eu não sei se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo. A última mensagem foi do Edu, que era historiador, aí eu vi uma galera entrando. Achei importante você falar essa questão do cartório, porque muita gente, tipo, não sabe disso, acredita que, às vezes, o cartório pode te dar uma resposta e você vai acreditar. E, bom, cuidado. Não pode. Não necessariamente você tem que acreditar. Na você olhou o livro? A gente não pode acreditar em 95% das coisas, a gente tem que ver com os próprios olhos. Peraí, cadê o documento? Vamos olhar. Cadê o documento, exato. Então, é tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei. Eu queria falar da árvore genealógica, dessa importância, que muita gente pula essa etapa, tá? Tinha gente que estava vindo me perguntar esses dias no direct, veio me mandar mensagem, falando, mas como que eu descubro a minha origem, etc. É documentalmente a sua árvore genealógica. Vai na sua árvore genealógica, documento a documento, tá? Para você entender a sua origem documentalmente, usa história oral, fala com tia, é super legal, super interessante, vai te trazer pistas que se você não utilizar, um pesquisador vai poder utilizar, tá? E isso é um primeiro passo que muita gente não faz e aí acaba tendo muito mais dificuldade no trabalho de pesquisa. Porque pesquisa, meu ponto de vista, pesquisa é método. Método é, tipo, você saber usar a ferramenta, você ter um raciocínio analítico, você ter noção da história, você saber utilizar todas essas informações que lhe são dadas, tá? De uma forma... ter um método para utilizar todas essas informações. Aí não existe registro inachável. Só vai, às vezes, ser mais difícil ou mais fácil entre aspas, de você encontrar um documento. Um registro que você precisa, seja registro italiano, seja registro no Brasil, enfim. Olha, veja
veja a importância de fazer árvore genealógica. Esses dias, uma pessoa que mora fora do Brasil me chamou para fazer uma pesquisa e eu falei assim, você tem... Onde que está o documento? Você sabe onde está? Ah, eu sei, ó, eles casaram na cidade X. Ok. Sim. Você tem árvore genealógica? Tenho. Ah, passa aí para mim o ID de alguém que já faleceu. Importante salientar isso daí. Eu não consigo ver as pessoas que estão vivas na árvore. E ninguém consegue ver quem está vivo na árvore de outra pessoa, só na sua própria árvore. Então, quando vai passar o ID, eu peço para passar o ID de alguém que já é falecido. Tá fazendo sentido? Tá, né? Como assim? Quando você vai pedir para um cliente os documentos, aí você vai pedir os óbitos dos familiares. Não, é assim. Você fez a sua árvore genealógica. Aí eu vou fazer a pesquisa para você. Fala, você tem uma árvore genealógica? Você fala, tenho. Meu nome é Rafa da Silva. Eu falo, não. Me passa o ID. O ID é aquele numerinho para cada pessoa que você cria na árvore genealógica do Family Search, vai aparecer um ID. É como se fosse um RG. O que eu mais uso, tá? 99,999 dentro do Family. Então, eu falo, me passa o ID de alguém que já faleceu, né? Aí eu vou olhar ali e na árvore da pessoa tem lá 5 irmãos dela. Aqui deu uma travadinha, peraí. Voltou. Não, voltou. Desculpa. Tá tudo bem. E aí ela me mandou o ID da árvore, e aí eu olhei assim, todos os irmãos daquela pessoa tinham casado em outra cidade. E ela falou que o parente dela tinha casado na cidade X, os outros todos casaram na cidade Y. Ok, casou na cidade X. Eu virei a cidade X de cabeça para baixo e não achei. Aí eu voltei na árvore, eu falei, mas se o fulano casou nesse ano, o outro casou nesse ano, essa pessoa está no meio aqui, o outro também casou, tudo na mesma cidade, por que será que só a fulana casou na outra cidade? Peguei, fui naquela cidade ali, achei o registro. E achou. E muitas vezes de informação errada da própria pessoa. Que te passou, né? Então, a informação da pessoa. Então, mas como que eu cheguei nisso? É a experiência, né? Outra coisa também que é importante... etc. Correlacionar os dados. Outra coisa que é importante também a gente falar, o que acontece? Às vezes muitas pessoas me contratam porque elas não têm tempo de fazer a pesquisa. Sim. Né? Demanda Por tudo, exemplo, demanda energia, agora, demanda técnica, demanda tudo. Gente, tudo. Agora na pandemia, todo mundo tem tempo. Né? Mas às vezes a pessoa está ali, mas ela está no home office, não dá para ela parar para fazer a pesquisa. Então ela me chama. Então isso daí, Sim. ela vai gastar um pouquinho em dinheiro, mas ela vai ganhar em tempo. Sim. Né? Isso eu falo muito assim, existem 2 formas, né? Meu ponto de vista, existem 2 formas de você encontrar os documentos, ragazzi, para você reconhecer a sua cidadania italiana. Você encontra. Como que você encontra? Aprende. Aprende a encontrar direito, aprende, estuda método de pesquisa, saiba utilizar as ferramentas. A gente já fala um pouquinho mais de ferramenta. Porque muita gente, acha que é só digitar nome num buscador, no Family Search, que vai achar o documento. E não vai. Não. Você precisa aprender a usar a ferramenta, precisa entender que existem erros de indexação, a gente já fala sobre isso. Mas o fato é, ou você aprende a fazer direito e encontra seus registros, hipótese A, falei sobre isso ontem num post, e hipótese B, você contrata a ajuda de um profissional para fazer isso daí para você. Tem os 2, ou você faz, tá? Mas se você não souber como fazer, você vai dar cabeçada. Você vai ficar 6 anos, que nem, por exemplo, um exemplo que você deu aí, que a família fica buscando, só que fica buscando errado. Há 6 anos não estudou o método de pesquisa, há 6 anos não sabe pesquisar, e tá tudo bem, ninguém é obrigado a saber pesquisar. Mas é importante ter essa consciência, é isso que eu quero deixar vocês conscientes de que pesquisa não é tão simples assim. Ou você se dedica, estuda e aprende como faz e encontra, ou você demanda isso para alguém que pode te ajudar. E aí você vai economizar
tempo e energia. Além de economizar dinheiro, porque imagina 6 anos, 7 anos você pesquisando alguma coisa, o quanto de tempo, quanto de esforço, quanto de dinheiro que você perdeu fazendo isso. Fazendo da forma errada, correndo atrás de documento errado, pedindo informação errada, não sabendo correlacionar os dados. São erros que acontecem. Eu vejo o caso. Muita gente, eu estou há 10 anos buscando isso. Tá buscando errado, eu falo na lata. Porque, tipo, se estivesse buscando certo, tinha achado. Ó, eu tô com uma cola aqui, né, que chegou agora aqui pelo WhatsApp. Tem os colaboradores aqui, né, me ajudando. Uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, por exemplo, quem vai começar a criar árvore no Family, eu falo do Family porque o Family é uma ferramenta incrível. É a ferramenta base, né? Vocês conhecem Family Search, ragazzi? Vou escrever o nome aqui. Tem outro Gene, tem uma Heritage, mas o Family é o vai, vamos falar. Family é o Family Search aí, ó. Quem conhece Family Search? Quem já tentou usar? Quem viu que não é tão simples utilizar? Então, era aí que eu ia chegar. O que acontece? Às vezes a pessoa põe lá, o nome, Sandra, marido, fulano, o pai da Sandra, fulano e fulana. Aí, opa, nossa, peraí, olha, já tem o nome do meu pai aqui. Aí aparece lá, é a mesma pessoa? Você vai, chega lá, não é a mesma pessoa. Sim. Então, é muito importante a pessoa ter certeza, quando ela está criando a árvore dela, ela ter certeza que os dados que ela está inserindo, se aparecer uma coincidência, ela tem que entrar nessa coincidência antes de dar o joinha dela lá, conferir. Nossa, não é um homônimo, porque tem homônimo, né? Tem homônimo. Então, eu estava conversando ontem... E não só homônimo, também, né? Erro a questão, assim, da indexação. Eu não sei se a galera sabe o que é indexação. Indexação é assim, eu tenho um documento físico. Isso aqui é físico, tá? Vocês não estão vendo o que está aqui. Vocês só vão ver o que está aqui quando eu colocar isso online numa plataforma. Se eu colocar na comunidade italiana no mundo, meu RG lá, meu RG italiano, vocês vão ver meu RG italiano lá. E aí eu vou escrever o nome da pessoa que tem naquele RG, eu vou escrever os dados daquele documento numa plataforma de busca, no Family Search, por exemplo. E se eu escrevo errado? E se eu pego José e escrevo Josivaldo? Eu posso errar. Entendeu? E tem muitos erros de indexação, que sobem errados os documentos na plataforma do Family Search. Vocês sabiam o que era indexação? Indexação é essa transição entre algo físico para algo digital. E nessa transição pode acontecer erros. E pode acontecer erros, inclusive seu, porque o Family Search tem um lado aberto da plataforma, ou pode acontecer eles mesmos indexarem errado alguns documentos. E aí, pensou em indexo errado? Você não vai achar o registro que você tem que achar, porque está indexado errado. Por isso que é importante você saber usar a plataforma, saber das limitações da plataforma, e muita gente não tem ideia. O Family Search tem esse lado aberto, né? Que é você montar a sua árvore genealógica, que era o que você estava falando. E aí você tem o papel de indexador. Ou seja, você pode cometer erro, cuidado também. E não é só o indexar documentos também, é unificar, né? Então, quando chega lá que tem, meu Maria da Silva, minha bisavó Maria da Silva já tem uma coincidência. Aí você vai lá e é a mesma pessoa que abre uma árvore enorme de uma família que não é sua e depois para tirar, né? Porque você colocar dados no Family é mais fácil do que você tirar, né? Para você tirar, Você tem que ter muita experiência. Eu recorro às placas, aos universitários, quando eu preciso... Porque acontece também da gente errar, né? Ninguém é perfeito aqui, todo mundo... Os próprios membros, né, tipo, que organizam o Family Search cometem esses erros de indexação. O que eu quero deixar claro para vocês que estão assistindo é que a plataforma, ela pode te ajudar, essas plataformas de pesquisa online. É uma das ferramentas que você tem que ter quando você vai buscar documentos. Mas você tem que saber usar a ferramenta. Não adianta nada se você não sabe usar, se você não entende as limitações da plataforma. Enfim, eu tenho aula que eu dei sobre essas vários... Eu peguei acho que 7, enfim, eu dei uma cacetada de métodos de pesquisa e de plataformas de pesquisa, explicando um pouco sobre cada uma delas. E a questão é, se você não souber usar, pode não ser tão útil assim. Você, tipo... eu tenho acesso à plataforma de busca. Todo mundo tem. Vai lá no Google e busca lá a plataforma de busca de pesquisa. Mas se você não souber usar, você vai ter
um insucesso por uma limitação sua. E que muitas vezes você não vai sabia, ficar né? infeliz, né? E você vai ficar Não, infeliz você não vai achar o documento, não é nem questão de... não vai achar, não vai achar. Muitas vezes também acontece do nome estar diferente, né? O nome no documento é por exemplo, um exemplo básico, tá? Uma das primeiras pesquisas que eu peguei, eu acho até que foi essa daí que eu achei rápido, né? Que ele falou que estavam 6 anos procurando, porque a pessoa aqui no Brasil, ela casou como argentina, morreu como Maria, e o nome dela na Itália, ela era Inês Cleonice. Nossa. Vocês estão pegando o tamanho como o buraco é mais embaixo, ragazzi? Tipo, e a mesma pessoa. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Como que você vai fazer isso? Juntando. Aí você tem que pegar todos os nascimentos da Itália, o desembarque, ver quem que veio. Você tem que montar um quadro. Volta no quadro lá de novo, né? Então, Sim, você tem que montar uma ideia. Porque normalmente o que você falaria? Ah, essa Maria nasceu no Brasil, porque chegou só a Inês Cleonice, o fulano chegaram 4 filhos. Ou 3, não me lembro. Nenhum chegou com o nome de... Nem Maria, e também não ia chamar Argentina na Itália, acredito eu, né? Então eu pensei, bom, ou eles foram para a Argentina antes de vir para cá, você já começa, né, fazer essa coisa. Aí será que eles foram para a Argentina antes de vir para cá? Teve família que foi, ragazzi, só para contar para vocês. A complexidade de pesquisa vai aí. Tem família que vai para a Argentina, volta para o Brasil, enfim. Uruguai, para uma porção de lugares, né? Então, tudo isso aí, a pesquisa... É a questão da história, de ter toda essa ideia. Vocês sabiam disso? Eu aposto que vocês não sabiam, quem está assistindo. Eu tenho certeza absoluta que, tipo, tem migrante italiano que ficou um tempo na Argentina, que voltou para o Brasil, que voltou para a Itália, que depois voltou para o Brasil, voltou para a Argentina. Você vai buscando registros, você vai vendo que ele foi e voltou algumas vezes, e você vai vendo que, às vezes, ele trocou de país. Teve um caso de um cliente que, tipo, um irmão, acho que ele buscava, nasceu na Argentina e o outro nasceu no Brasil. O que nasceu no Brasil era o que transmitia a cidadania para ele. Mas os pais desse que nasceu no Brasil tinham morado um tempo na Argentina e tinham tido outro filho na Argentina. Então, um filho estava na Argentina, o outro filho nasceu no Brasil. Tipo, só para vocês terem ideia do que pode acontecer. É uma coisa louca, né? É uma coisa louca. Quando eu comecei a pesquisar, eu pensava assim, mas como? A imigração italiana é só no Brasil? Na minha cabeça, nunca passou pela minha cabeça que famílias iam para os Estados Unidos, famílias iam para a Argentina. E outra coisa também, ai gente, tem os casos que você ri para não chorar, né? Assim eu ouvi, tá? Assim eu ouvi. Diz que ficava um pessoal no porto quando eles iam embarcar. Não sei se é folclore também, tá? Mas eu acho que pode acontecer. Sim. Ficava o pessoal malandrinho no porto, que malandrinho tem em todo lugar, né? E aí o italiano chegava, ele não sabia para onde que ele ia, ele falava, mas onde que é o navio que vai para o lugar tal? O cara falava, é aquele lá. E quando ele via, ele foi cair em outro país, que não era aquele que ele queria ir. E não sabia ler, o pessoal não sabia ler. Aí quando chegava lá ia fazer o quê? Ele ia vir para o outro país, por exemplo, para chegar no Brasil. Ele falava, onde que é o navio que vai para o Brasil? Ele falava, aquele outro lá, o cara ia parar nos Estados Unidos. Aí um irmão ia para os Estados Unidos, outro vinha para o Brasil. Então é tudo história que você vai escutando. Eu não sei até que ponto chegaria a isso, mas o fato é, teve migração, aí é importante de vocês entenderem a migração italiana, ragazzi, a parte histórica. A migração italiana foi para a América em geral, América do Norte e América do Sul. Na América do Sul tem muito ítalo-descendente na Argentina, muito mesmo, muito ítalo-descendente no Uruguai e Brasil também, e ao longo do Brasil, tá? No território inteiro. Que o Uruguai é o lugar que tem mais ítalo-descendentes, assim, é a segunda língua mais falada no Uruguai. A comunidade italiana. Na Argentina é muito forte, que eu sei. Na Argentina é muito também. Forte a comunidade italiana. É só para vocês terem ideia de que tinham portos aqui na América que desembarcavam italianos. Buenos Aires. Isso que eu ia falar. São Paulo, Espírito Santo, Porto Alegre, estava desembarcando italiano aí, ragazzi. Também quando eu comecei a pesquisar, porque assim, como eu comecei, o cliente vai começar, né? Então, eu comecei sem saber nada. O cliente vai começar sem saber nada, todo mundo. Então,
lógico, né? Você vai adquirindo experiência. Quando eu comecei a pesquisar, eu também não entendia como que era o mecanismo, por exemplo, mas onde que esse navio parava, né? Onde que Sim. esse navio aportava? Onde que esse pessoal descia? E daí você começa a ler e começa a entender, né? Outros portos que tinha, né? O Porto do Espírito Santo, descia no Rio, descia, parava em Minas, Minas não, né? Descia em Rio, no Rio ia para Minas, ou vinha para Sim. São Paulo, né? Outra coisa também que é muito importante salientar, como é o caso da família do meu marido, não fala para ninguém mais, casa de ferreiro, espeta de pau. Tem desembarques que não aparecem. Tem desembarques que não aparecem. Você pode pesquisar onde você quiser, que não vai aparecer o desembarque. Porque até hoje eu não sei. Tá? Então, Tá. assim, o desembarque Não tem do dados, meu... não tem registro, tem tudo isso também. Tipo, Não tem. registros Eu já podem ter sido virei... perdidos, como Também pode vamos dizer, né? acontecer. A grafia do nome é Gracioso aqui no Brasil. Então, eu não sei se é Grazioso, se é Graziose, se é Graziose, se é Graziote. Então, tem essa parte também. A grafia complica, né? Isso daí também. Mas tem sobrenomes que eu não encontro desembarque. Porque quando você encontra o desembarque, ó, já é uma pista. Ó, beleza, o cara chegou tal ano, com tantos filhos. Sim. Recentemente... Eu dei aula semana passada mostrando lista de bordo, como que funcionava a lista de bordo para os ragazzi. É muito interessante. Recentemente, eu estava fazendo uma pesquisa e em algum documento que eu ainda não tinha encontrado, falava que a pessoa tinha nascido na Itália. Né? Eu não tinha encontrado esse documento que falava que ele tinha nascido na Itália. Eu acho que foi o casamento. O casamento falava que o fulano de tal casou e nasceu na Itália. Só que uns dias antes, eu tinha encontrado o nascimento desse cara no Brasil. Tá. Então, se eu não tivesse encontrado o nascimento dele no Brasil, antes, eu ia ficar quebrando cabeça na Itália procurando o documento dele. E ele nasceu no Brasil. Olha que louco. Isso e tem muito também boato familiar, informação errada. Muito, porque, tipo, muito. os registros, para pra pensar assim, né? Tipo, os registros eram feitos em 1800 e bolinha, 1900 e bolinha. Não tinha um rigor tão grande. Então, muitas vezes, tipo, onde nasceu? Nasceu, tanto faz, entendeu? Tipo, às vezes tá fazendo registro para casal, como que é o nome? A confiabilidade dos registros não é tão grande, principalmente o telefone sem fio que chega nas famílias, que tem essa questão, ele era italiano, aí você vai ver no documento, tá lá, nasceu no Brasil. Falava italiano. Porque o pai era italiano, a mãe era italiana, enfim, mas às vezes veio e nasceu no Brasil. Entendeu? Exatamente. Nasceu um ano depois que a família chegou no Brasil. E aí a família, ele era italiano. Porque, de fato, ele era italiano porque ele era filho de italianos. Mas foi um italiano que já nasceu no Brasil. E aí uma dificuldade de pesquisa que poderia ter, que é criada, né? Muitas vezes pela informação que chega até a gente, cabeça, etc. Né? E se eu não tivesse encontrado esse documento, essa certidão de nascimento dele uns dias antes, né, eu ia ficar patinando. Uma outra coisa que é legal falar também sobre a pesquisa, que quando a gente começa uma pesquisa, a gente não faz só pesquisa genealógica, né? A gente faz uma pesquisa histórica, a gente faz uma pesquisa geográfica, né? Sim. É aquilo que você estava falando lá, uma cidade, por exemplo, São pode José. Ter mudado Jundiaí. o nome, Vamos dar um exemplo pode... de Jundiaí. Vamos dar o exemplo de Jundiaí, que é clássico, que eu moro aqui, eu posso falar melhor. Aqui, ó, Vinhedo, Itupeva, Cabreúva, Campo Limpo, todas essas cidades eram Jundiaí. Então, o cara ia casar, onde você nasceu? Jundiaí. Jundiaí, ele não nasceu aqui. Fala ele aí, nasceu na Rocinha. Ele nasceu na Rocinha, que depois virou Vinhedo. Ou ele nasceu em Itupeva, ou ele nasceu em Campo Limpo, sei lá eu, né? Então, era tudo Jundiaí. Aí, se ele chegasse lá e falava, nasci em Jundiaí, como é que você vai achar esse negócio? Então, a gente tem que fazer essa pesquisa, né? É pesquisa histórica, pesquisa geográfica. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, não me recordo aqui de qual família, que nós fomos, eu com a minha filha, que a gente trabalha muito em conjunto, eu fui pesquisar sobre a cidade, né, da Itália, o comune da Itália, onde que esse comune era, onde que mudou, por que mudou para um lado, por que mudou para o outro.
Então, você tem que fazer uma pesquisa mais abrangente, né? A pesquisa não é só... eu estou batendo sempre nessa tecla, porque às vezes a pessoa chega na gente e quando a gente fala o valor, ela fala assim, nossa, mas tudo isso... Olha a complexidade, a gente está 1 hora falando para vocês esse tipo de pesquisa, tipo... Tudo isso. Vocês estão tendo ideia? Né? Fala, manda joinha, manda coração. Fala pra mim se estão tendo ideia ou se não estão tendo ideia. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Como que funciona a pesquisa, de verdade. Para eu achar o documento, sabe aquela história da martelada? Sabe a história da martelada? Não. O cara foi fazer um trabalho numa fábrica e só ele que tinha planta hidráulica, sim. sabe, né? E quando chegou lá, ele deu uma martelada e falou, é aqui. Quanto é? É tipo R$1.000. Nossa, mas tudo isso? Então especifica por uma martelada? Quanto foi para dar martelada? R$1. Nossa, mas e o resto? O resto é para saber aonde dar a martelada. Exatamente. Né? Então é assim, nossa, às vezes eu dou a martelada certa, às vezes eu demoro para dar martelada, mas e para saber onde dar a martelada, né? Uma consultoria. Os ragazzi vêm tirar uma consultoria para mim de cidadania italiana. Em 1 hora eu resolvo a sua vida. Para reconhecer a sua cidadania italiana. Em 1 hora. Só que, tipo, essa 1 hora me custou anos. Entende? Então, aí você vai falar, essa consultoria é cara. Caro não é, vai estudar 6 anos aí. Manda ver, entendeu? Tipo, E é isso que eu tô querendo mostrar pra vocês, essa complexidade só da pesquisa, tá? Pra vocês entenderem. E aí eu não sei quem já teve dificuldade em pesquisa, quem tá assistindo. Também, né? E a gente faz a busca também. Que é solicitar o documento. Acho que o Júlio tinha feito uma pergunta. Ragazzi, às vezes não dá pra gente, vai passando pergunta, a gente tá falando aqui, não dá tempo de responder todo mundo. Se a gente não conseguiu responder aqui, vem no direct depois, manda mensaginha pra gente, a gente não morde, a gente consegue responder vocês. E aí o que eu ia perguntar Vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, pergunta aí. Acho que a gente pode responder algumas perguntas agora para vocês. Isso. E o que eu queria ter mostrado para vocês, só tipo uma síntese, assim, o que eu queria ter mostrado, espero ter conseguido mostrar para vocês, foi essa complexidade na pesquisa de documentos, o que muitas vezes a gente, por não conhecer muito bem como que funciona uma pesquisa de documentos, a gente acaba cometendo erros, e como isso se traduz em ser difícil. Porque vai ser difícil, qualquer coisa na vida que a gente não sabe direito como que funciona, vai ser difícil. Mas depois você vai ver, nossa, era tão simples. Era, mas até você saber o que você tem que fazer. Então, eu queria mostrar para quem está assistindo um pouco do como que funciona a pesquisa de documentos, mostrar que o buraco é muito mais embaixo, tá? Que é importante você ter método, que é importante você estudar contexto histórico, contexto geográfico e levar tudo isso em conta para encontrar um registro. E que não vai ser simples, na maioria dos casos não vai ser simples, tá? Em que você pode contar com a ajuda de bons profissionais para te ajudar e que vai te economizar tempo e energia, tá? Isso é a ideia, por exemplo, da comunidade italiana no mundo. Hoje é uma live, tá? Que eu tô fazendo para auxiliar vocês a reconhecerem a cidadania italiana. Vai ter mais 4 lives, tá? Amanhã tem uma live sobre cidadania aí passo a passo. Eu vou fazer com a Clícia do Celi Facili, a gente vai fazer no Insta dela e depois eu conto para vocês. Vai ter domingo consultoria ao vivo com vocês. Segunda tem sobre assessoria na Itália, as maiores dificuldades do reconhecimento em solo italiano. E na terça vocês me ajudam a escolher o tema da aula de terça, ou seja, 5 dias, para mostrar para vocês aí como funciona o reconhecimento e para vocês terem uma ideia mais real aí do que é o reconhecimento da cidadania italiana. Porque a ideia é ajudar vocês, porque na comunidade é onde eu coloco todas essas aulas, onde eu coloco todo esse conteúdo, onde eu estou uma vez por mês para tirar dúvidas de vocês. Porque qualquer coisa na vida é difícil a priori, mas você sabe o que você tem que fazer, você vai ver que é muito mais simples. A ideia da comunidade italiana no mundo é essa. É mostrar para vocês que, apesar de parecer difícil, você não precisa ser. Se você quiser, não precisa ser, tá? Tanto que a minha ideia da comunidade é agregar pessoas que possam ajudar justamente vocês a reconhecerem a cidadania italiana. Por isso que a Sandra também está na comunidade agora, para ajudar vocês com essas questões de pesquisa, porque eu sei que é difícil a pesquisa de documentos, eu sei que muitas vezes vocês querem pesquisar por si só, vocês estão pesquisando, mas estão dando cabeçada no lugar errado. Então, ter orientação, ter ajuda, facilita muito a vida de vocês. Essa é a minha ideia com a comunidade, essa é a minha ideia com essa live de hoje, essa é a minha ideia com a live de amanhã, com a live de depois de amanhã, com a live de depois de amanhã e com a ideia da comunidade, ragazzi. Se vocês querem reconhecer a cidadania italiana,
cola junto que vocês reconhecem. Tipo, certeza absoluta. E manda pergunta. Vamos ver as perguntas. Você quer falar alguma coisa, Sandra? Eu acho que era isso. Falei pra caramba, né? Achei que não ia ter. Nossa, A gente não vou fala, falar se deixar, a gente muito, fala. não vou falar muito. É da gente falar, né? É da gente falar. Pelo menos eu sou assim, na minha família todo mundo é assim. Então, eu queria falar também que, caso alguém queira fazer pesquisa, a gente faz pesquisa e busca, e lá na nossa página, no Arrivare Partire, do Instagram, eu acho que fica mais bonitinho para ver, porque fica assim, ó, um documento, um post, um documento, um post. Então, ali tem alguns dos documentos que nós já localizamos, não tem todos. Sim. Toda semana a gente está colocando um, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas você pôs agora o meu post. Eu falo, gente, desculpa, é que é tanto documento, mas a gente vai colocando, né? Então é interessante também o pessoal dar uma olhadinha lá, o que já foi encontrado. Às vezes pode ter até um parente lá, né, que já foi encontrado. Sim. Não é verdade? Então, nunca se sabe. Nunca se sabe, né? A família dos meus 2 bisavós, eu já contei para vocês. Quem me acompanha acho que já viu, já fiz post sobre isso. A família dos meus bisavós vieram no mesmo navio, moravam na mesma cidades, vieram no mesmo navio, trabalharam na mesma fazenda, moravam em cidades vizinhas na Itália. Então eram famílias que, tipo, a linha delas foram se cruzando, assim, até que em um ponto meu bisavô e minha bisavó se casaram, assim. Então, e era normal ter também casamento entre famílias similares, irmão casar com a irmã da outra família, todas essas coisas são comuns, ragazzi. E tudo isso é bagagem que você vai adquirindo com experiência e com estudo sobre cidadania italiana e pesquisa. Isso muitas vezes as pessoas também não sabem, assim. Tem esse cruzamento entre famílias. Por isso que você falou de achar um parente, porque pode ser verdade mesmo. Não pode achar. Pode ser. Agora, a não ser que o sobrenome seja muito comum, né? Aí... E outra coisa, também tinha sobrenomes que eram específicos de regiões, mas tinha outros que tinham em todas as regiões, né? Que mais? Ó, o Edu aqui, ó, Edu, eu tô apaixonado pela Sandra já. Eu também, Edu. Tem uma nona dessa na comunidade, é da hora demais. Trabalharia com ela na alegria. Cola junto na comunidade, Edu. A Sandra vai estar lá. Tô feliz da vida de ter uma nona representando lá na comunidade, uma nona italiana de verdade. Nada de mentira, nona italiana na comunidade para ajudar vocês a reconhecer a cidadania. Menos italiana. Não, você nasceu italiana, você só não reconheceu ainda e tá reconhecendo, ragazza. Ela tá reconhecendo a cidadania dela. Tô fazendo o processo. A minha filha já fez pela família do pai dela, que é essa mais velha que mora na Itália, que faz as buscas lá, né? Tá. Então ela já tá lá há algum tempo, tá 2 anos, fez agora que ela tá lá, e a nossa do lado do Crepaldi, que é meu pai, nós estamos fazendo agora o processo. E importantíssimo, ó, tipo, ela tá reconhecendo a cidadania italiana dela agora. Só pra vocês falarem de mimimi. Falar, é difícil, é complicado, não vou reconhecer. Meus Deus, tipo, qualquer hora você pode reconhecer a sua cidadania. É só saber o que você tem que fazer e correr atrás. Esse é o intuito da comunidade, tipo... Na verdade, nada é fácil. É que você tem que se propor a fazer, né? Sim. É fácil. É fácil você fazer uma feijoada? Não, não é fácil. Mas se você aprender, você pode errar na primeira, mas depois você vai fazer uma melhor. Sim, né? Se você souber como fazer, se você tiver ajuda para fazer... Claro, entende? Eu tô vendo, né... Eu uso a expressão assim, de ser fácil, talvez não sei, depende do vocabulário de vocês. Mas é o sentido de que quando você sabe alguma coisa, é fácil e simples, mas não quer dizer que aquilo não vai te dar trabalho. No sentido, eu vou fazer um bolo de cenoura. Se você fazer um bolo de cenoura, usa essa analogia. Fazer um bolo de cenoura sem receita. Vai ser treta. Vai ser muito difícil fazer um bolo de cenoura sem receita. Mas quando você tem receita, você tem a sua nona ali do lado para te ajudar a fazer aquele bolo de cenoura com receita e com a assistência da sua nona, qual a chance daquele bolo sair mais rápido, mais gostoso e mais fácil? Entende? Tipo, por quê? Você vai saber o que você tem que fazer, você vai saber como que você tem que fazer. Não quer dizer que você não vai ter trabalho de fazer o bolo. O trabalho é o mesmo. Se ela falar para você mexer assim, em vez de mexer assim, você mexe, tá? Que vai ficar melhor. Exato, e esse é o ponto. Não é que não vai te dar trabalho. Reconhecer a cidadania italiana, eu falar para vocês que não vai te dar trabalho, é mentira, porque é um procedimento burocrático. Entende? É um procedimento, é que nem, sei lá, eu vou escalar uma montanha. É fácil, sobe aqui, entendeu? Você sabe que é só subir.
Assim, mas não quer dizer que não vai te dar trabalho. É difícil, é difícil. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Mas você já pensou lá no final? Que felicidade, né? Sim, eu uso Saber mais. Eu gosto de usar a palavra de trabalhoso. Porque é isso, tipo, muitas coisas na é vida são trabalhosas, trabalhoso. mas não É necessariamente porque é são difícil. vários processos, né? São vários. A pesquisa, na verdade, a intenção é a primeira coisa, né? A intenção. Às Sim, vezes a pessoa fala, ai, mas olha, eu não tenho sobrenome italiano. Não tem problema. Não quer dizer que você não tem o sobrenome italiano, não quer dizer que você não tenha direito. Você tem a intenção, você tem italiano, tá assim, 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 tá, ó, ok. Aí tem a pesquisa, daí tem a busca, daí tem todo o processo, tradução juramentada. Dá trabalho, né? Como você sim. falou, qual é a palavra que você usou? Não, eu acho que é assim, acho que o reconhecimento ele dá trabalho, porque é Ah, um trabalhoso, trâmite não é burocrático. difícil. É É trabalhoso, mas trabalhoso. não é difícil. Quando Isso, você sabe o que você tem que fazer, que é a questão do martelo. Onde você saber onde você tem que martelar, o que você tem que fazer, vai falar que é difícil aquela martelada? Não é. A questão é saber o que você tem que fazer, onde que você tem que martelar, a hora de martelar, exatamente. por que você tem que martelar, a força que você vai ter que usar para martelar. Quando você sabe tudo isso, é fácil, só dá uma martelada. Só que Claro. tudo que vem por trás é muito mais trabalhoso, assim. É. A ideia da cidadania, no meu ponto de vista, é essa. Não é que é difícil. É que muita gente tem essa, é difícil. Não, é trabalhoso. É outra coisa, assim. Difícil é porque É. você não sabe o que você tem que fazer. E muitas vezes as pessoas não sabem o que tem que fazer. E aí, obviamente, vai ser difícil. Mas aí é para qualquer coisa na vida, né? Tipo, se Tudo você na não vida é sabe assim. como faz qualquer coisa na vida, vai ser difícil. É. Você quer É, mais difícil do que criar um filho? É ou não é? Trabalhoso pra caramba, mas olha que é, maravilha, gente, não é? Eu acho que é por deixa eu aí, tudo é só. difícil. Se nascer é difícil, casar é difícil, tudo é difícil, trabalhoso. Mas, gente, olha a satisfação que te dá isso daí, o prazer que você tem, né? Então, eu acho que é por aí. Deixa Já eu ver falei, aqui vê o. aí se tem Deixa eu ver se tem perguntas. dúvidas. O Eli Gomes perguntou: meu bisavô não era casado com minha bisavó. No seu Hum, óbito era viúvo de outra esposa. Tudo bem, hum, ele pode ter casado com essa outra esposa. E nem está o nome da minha bisavó. Tá tudo bem. Ele não precisa ter casado com a sua bisavó. Tipo, às vezes teve um filho fora do casamento, essas coisas acontecem. Não sei como é que foi o caso. Ela nasceu de outro casamento. Ela nasceu de outro casamento após esse que consta no óbito dele. Como devo proceder? Proceder como? Tipo, fiquei confuso. E se preciso fazer o casamento tardio ou preciso fazer casamento tardio não existe. Casar uma pessoa depois de morta. Isso que eu saiba não existe. A questão talvez seja uma pesquisa ali para você entender melhor o que aconteceu, porque às vezes foi só um nascimento fora do casamento. Isso acontece, né, Sandra? Tipo, é normal, não muito. normal, mas tipo, pode acontecer casamento, pode acontecer nascimentos fora de um casamento. Isso não é um impeditivo para você reconhecer sua cidadania Não, italiana, precisa tá? saber quem registrou a criança, Só né? precisa saber quem registrou e olhar no documento de registro o que está escrito lá no documento de registro. E óbito, tá Outra tudo bem. Se no coisa, óbito dele tá constando que ele era não casado com tem outra problema. mulher, não tem problema. Outra coisa, a certidão, quando você tira no breve relato, que é aquela mais enxutinha, ela não tem todas as informações que você precisa. Então, sempre que for pedir uma certidão, é bom pedir a inteiro teor, que a inteiro teor tem outras informações, né? Às vezes tem o Sim, local do óbito, sei lá, né? O óbito tem o local do casamento. Ah, o casamento foi transcrito no livro tal, na folha tal, na cidade tal. Aí você está pensando que o cara casou numa cidade e ali no óbito está falando que ele casou na outra, ou que ele nasceu na outra. Então, sim. sempre o documento inteiro teor, ele ajuda mais na pesquisa. Às vezes eu falo para a pessoa, ó, peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui na minha ferramenta, ver se eu acho alguma coisa. Às vezes você até acha, né, algum documento na alguma árvore, sei lá, perdida, mas é sempre bom a pessoa tirar uma certidão de inteiro teor Sim, para inteiro teor. começar as Que é, pesquisas. que é a questão de saber usar a ferramenta e saber método de pesquisa. Mesma coisa, no domingo, estava falando com os ragazzi da comunidade, auxiliando eles em pesquisa de documento na consultoria mensal. Aí eu descobri que ele não tinha solicitado o documento inteiro teor. Aí eu falei, epa, se você não tem nem o documento inteiro teor, que vai te dar informações extras, como que você está falando que você não encontrou registro? Se você não tem nem as informações que o inteiro teor pode te dar.
sobre o Poderia te registro dar, de óbito, exatamente. sobre o casamento. Eu falei, ó, primeira coisa, você vai ter que solicitar essas habilitações de casamento, você tem que solicitar esses documentos inteiro teor. Quando você solicitar tudo isso, a gente conversa de novo e aí eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir encontrar mais pistas sobre a sua família. Oxalá até os documentos que você precisa. Mas o fato é isso, é ter método, é os documentos certos, é saber utilizar as ferramentas, saber o que você tem que fazer. E muitas vezes você não sabe, que é normal, né? A gente não nasce sabendo um monte de coisa, a gente vai aprendendo na vida. Claro. E não, às vezes não é a praia da pessoa, né? Ela Tem isso, você não é trabalha, obrigado a sei lá, estudar. com outra coisa, e Trabalha não tem nada 60 a horas ver por com... semana, não sei, é médico, trabalha 60 horas por semana dando plantão, não sei o quê, e aí você vai querer ser pesquisador? Não dá tempo. É Não. normal também. Outra coisa também é que às vezes a pessoa, não sei se eu já falei disso daí, se eu já falei, você me corrige. Às vezes a pessoa não tem paciência para ficar ali, né? Eu falei que não tinha tempo, mas também não Sim, é só o tempo. Às vezes a pessoa não tem paciência. Tem pessoa que é muito, né, sim. Eu elétrica, assim, então a olhei, pessoa não vai ter paciência de ficar ali olhando acho um que por um livro, né? sim, há 2 semanas eu estava mostrando como é que funcionava a lista de bordo. E aí eu peguei a lista de bordo e fui, página por página, mostrando. Aí a galera teve um pouco de ideia. E os ragazzi da comunidade, mesma coisa. Nossa, Rafa, eu fui procurar os registros. E aí, tipo, era muita folha para ficar olhando. Eu falei, então, agora você entendeu o drama. Agora você entendeu como é que funciona um É, muita pesquisador. folha. Muita folha. Deixa eu ver, o Júlio fez uma pergunta, ó, o Júlio, já achei a certidão de nascimento do meu antenato e solicitei ao Comune o envio do documento. Ó, ele já achou, sucesso. Tá. Quanto tempo costuma demorar? Depende do Comune, Júlio, depende de como o Comune enviou, depende se enviou, depende se não extraviou esse documento. Aqui, ó, há o risco de não enviarem o documento ou cobrarem pelo envio. Normalmente eles vão te avisar, tá? Eu não sei qual é o comune, eu não sei com quem você está conversando, tá? Mas tem comunes, prefeituras italianas que não enviam o documento, tá? Aí você precisa se virar nos 30 e ver como é que você pega aquele documento com eles, tá? Tem algumas que podem cobrar, são mais de 8 mil cidadezinhas na Itália, tá? Comunes italianos. Eu não sei qual é o procedimento burocrático de cada um deles para te dizer se eles enviam ou não enviam. Não existe tempo médio, não existe método padrão de envio de documento internacional para o Brasil, tá? Então não existe uma resposta exata, Júlio. Depende do caso, tá? Isso é um serviço também que eu faço para quem tem interesse. Eu faço a solicitação de documentos, mas aí é caso a caso. Eu vou ligar na cidadezinha, eu vou conversar com o responsável, eu vou enviar e-mail para o responsável e vou entender o que precisa ser feito para obter esse documento. Cada caso é um caso, não existe uma resposta exata, Júlio. E o Eli tinha perguntado aqui se preciso fazer o casamento tardio ou o óbito. O óbito, Eli, talvez você tenha que corrigir, mas não necessariamente. Tem que analisar o caso, analisar os documentos. Eu não consigo te dar uma resposta. É que muitas vezes vocês pensam, não é por mal, vocês pensam que às vezes é fácil dar uma resposta. Só que não é. Eu preciso ter uma noção do seu caso, eu preciso analisar a sua documentação por completo para te dar uma resposta correta. Porque se eu te dou uma resposta pim-pam assim, eu posso te dar uma resposta errada e eu estou fazendo um puta de um erro. Porque vocês podem achar, eu vou buscar num outro lugar, uma outra pessoa vai me dar essa informação. Vai te falar qualquer bosta e pode estar cometendo um erro. Pode acertar? Pode até acertar. Eu também posso acertar. Se eu te responder ele, contrata um advogado e corrige esse óbito aí. Mas eu posso estar cometendo um puta erro porque eu não tenho noção do seu caso. Eu não analisei esse óbito, eu não olhei esses seus documentos, eu não sei onde você vai reconhecer a sua cidadania italiana. É só para vocês entenderem um pouquinho mais essa complexidade. Não é por mal que às vezes eu não respondo as perguntas de vocês. Tem mais pergunta, ragazzi? Pesquisa de documento para Sandra responder? Se não, a gente já está mais de uma hora aqui falando com vocês de pesquisa de documentos. Nossa senhora, você fala, hein, Rafa? Eu falo muito. Eu não, eu falei Imagina na comunidade, agora, ragazzi. Eu falo pouquinho, hein? Eu acho, o meu intuito é, eu não sei, quem tá vendo aqui, se conhece o meu trabalho, se não conhece, tá conhecendo agora, tipo, eu falo, tipo, tudo. Eu entrego tudo pra vocês, eu falo como funciona, eu jogo a real pra vocês. Eu tenho que ser sincero, não necessariamente você vai gostar do que eu tô falando, mas o meu ponto de vista é esse, e eu falo da forma mais correta que eu posso falar pra vocês e compartilho tudo que eu sei com vocês, assim. Essa é a minha ideia de trabalho, tipo, é uma empresa com viés educacional,
onde o meu cliente, se é um cliente físico, um cliente de assessoria, um cliente de busca de documentos, um cliente de análise de documentos, eu vou explicar para o cliente o que eu estou fazendo, tá? Minha ideia é mostrar para você o que está sendo feito, e na comunidade Italiana del Mundo é a plataforma e a estrutura que eu criei para poder auxiliar quem quer reconhecer a cidadania italiana de forma mais independente. Porque daí você tem uma estrutura, você tem uma plataforma de aulas na comunidade, com mais de 60 aulas, eu explicando absolutamente tudo sobre o reconhecimento da cidadania italiana. Você tem acesso a um grupo fechado no Facebook, onde eu sou um dos membros, onde a Sandra é uma das membras, tem assessora na Itália, tem tradutora juramentada na Itália, tem professora de italiano, tem advogada, tem os outros membros da comunidade, a gente se ajuda na comunidade, no grupo fechado do Facebook. A ideia é se ajudar, porque cada caso é um caso, e a gente vai compartilhando artigos úteis e tudo que você pode imaginar no grupo fechado. E uma vez por mês vocês têm consultoria comigo, justamente para lidar com esses problemas que vão surgindo no meio do caminho. É normal. O intuito da comunidade é oferecer tudo para vocês reconhecerem a cidadania sem entraves, sabe? Da forma mais simples, mais complicada e mais fácil possível. É tipo, eu vou dar o bolo de cenoura para vocês e eu vou estar do seu lado te explicando como é que faz o bolo de cenoura. Como é que esse bolo de cenoura não vai ficar bom? É óbvio que vai ficar bom. Certo, tipo, vai ficar, meu. Tem alguma consideração? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. E vamos esperar umas perguntas. Né? Eu falei, aqui a gente fala assim, eu vou falar quase nada, mas não tem como, né? A gente não aguenta, italiano não aguenta. Eu não aguento. E eu gosto muito do que eu faço, então eu me empolgo, sabe? Eu sou apaixonada por isso. Então eu fico, nossa, eu quero contar, eu quero falar, sabe? E às vezes a gente... É isso, às vezes a gente fala muito, mas eu me empolgo demais até. Eu acho que eu falei aquilo que eu estava sentindo, né? Acho que deu uma pincelada aí no que é a pesquisa genealógica. Sim, e caso alguém precise de alguma coisa aí... Acho que foi bem bom para a galera ter uma noção aí da complexidade que é a pesquisa. Muitos outros casos mais, mas lógico, precisaria de umas 5 lives para poder falar tudo. E assim, cada caso é um caso, né? Às vezes um tá fácil, o outro tá médio, o outro tá difícil. Como eu falei, tudo depende do material que o cliente manda também, das informações. Então, eu dependo de vários fatores dependem para a pesquisa dar certo. Não é só a minha capacidade, eu sei que eu tenho, mas Sim. Depende de muitos outros fatores, né? Depende das ferramentas, depende das informações, depende de uma porção de coisas. Mas, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso. Estamos aí há 3 anos já nessa toada e... com a maioria, assim, 90 e tantos % dos casos com sucesso. Não que tem alguns que não tenham sucesso, é que ainda não foram finalizados, né? Sim, voltamos naquilo lá. Tem casos Se o que são mais italiano complicados. nasceu, a gente acha, né? Alguns Sim. demoram um pouquinho mais. Infelizmente, eu gostaria de resolver tudo em um mês, mas não é, infelizmente, não é assim que acontece. Mas eu acho que foi bom, né? Foi bem legal. Sim, foi ótimo. Não Adorei. sei se eu falei tudo com Vocês adoraram? Manda corações, quem adorou. A gente adora corações, esses coraçõezinhos no canto da tela aí. Eu nunca peço corações, mas foi da hora. Se foi da hora, aperta o coração aí, não vai cair o dedo. Eu chamei os conhecidos aí para clientes também conhecidos. Eu achei que foi legal. O pessoal tá mandando no WhatsApp aqui, que mandou as coisas aí. Foi muito legal, eu gostei bastante. Graças, Emília. Bate-o para todos que estiveram presentes aí. Obrigada. Coraçãozinho para você também. Que assistiu. Obrigada pelo coraçãozinho convite, aí para você também. É assim, né, agora, ó. É assim. Sei lá. Eu falo coração mesmo, ó. Tipo, eu faço assim, ó, grandão para vocês, ó. A minha neta faz assim, ó, que é um coraçãozinho aqui, ó, tá vendo? É tudo moderno agora. É isso, ragazzi. Eu que agradeço vocês, agradeço a Rose aqui, Tchau, obrigada. Pessoal, obrigada. Agradeço a Sandra, grazie mille, e amanhã a gente se vê de novo. Beijo, ragazzi. Vou fechar aqui. Até tchau, mais. tchau.